A última vez que vi Lucas Monteiro, ele estava de joelhos. Não era um pedido de desculpas, era uma proposta de casamento. O diamante da aliança brilhava mais que todos os cristais do salão de festas da mansão Monteiro, ofuscando até as estrelas que insistiam em cintilar no céu de São Paulo naquela noite fria de inverno. Um ano depois, eu entendi. Aquele não era o brilho de um sonho. Era o clarão de um pesadelo prestes a começar, o último reflexo de felicidade antes de tudo desmoronar. Eu me lembro de cada detalhe daquela noite com uma clareza que dói. O cheiro do jardim perfumado, onde centenas de jasmins e gardênias haviam sido plantados só para a ocasião, misturava-se ao aroma do champanhe francês mais caro da adega dos Monteiro. O som suave de uma orquestra de cordas tocando Vivaldi ecoava pelos corredores de mármore, e o teito sedoso do meu vestido azul celeste roçava minha pele como um carinho, sussurrando promessas de um futuro glorioso. Eu era Sofia Ribeiro, uma garota de classe média que, por um milagre do destino, havia conquistado o coração do herdeiro do maior conglomerado de mídia do país. E naquela noite, sob um dossel de luzes fairy lights, ele selou nosso destino. Sofia, ele disse, sua voz um pouco trêmula, algo que eu nunca tinha ouvido antes no sempre confiante Lucas Monteiro. Suas mãos, que comandavam impérios com um estalar de dedos, estavam levemente úmidas segurando a minha. Desde o primeiro dia em que você entrou naquela sala de reunião, toda timidez e princípios, defendendo aquela ONG insignificante como se fosse a coisa mais importante do mundo, eu soube. Você me fez querer ser melhor. Me fez querer ser um homem que merecesse alguém como você. Não consigo imaginar meu futuro sem a sua luz. Sofia Ribeiro, você faz meus dias valerem a pena. Você me faz inteiro. Ele abriu a caixa. A luz refletiu no diamante lapidado em forma de coração, lançando pequenos arco-íris sobre seu rosto. Ele não precisava dizer as palavras. Seus olhos já tinham dito tudo. O sim saiu da minha boca antes mesmo que meu cérebro processasse, envolto em lágrimas de uma felicidade tão pura e absoluta que eu jurei que poderia tocar. Aplausos eclodiram ao nosso redor. Seus pais, o austero Sr. Alberto e a elegante Sra. Beatriz, sorriam, ainda que um pouco rigidamente. Nossos amigos, meus amigos, seus amigos, nos cercaram, abraçaram, celebraram. Naquele momento, eu era a mulher mais amada e sortuda do planeta. Mas os contos de fada, eu aprendi da pior maneira possível, são escritos por pessoas que nunca realmente viveram um. O aniversário de 1 ano do nosso noivado deveria ser a celebração da contagem regressiva para o casamento. Passei semanas planejando cada detalhe. Um jantar íntimo, só nós dois, no mesmo jardim onde ele me pediu em casamento. Encomendei seu prato favorito, risoto de lagosta, de um chefe italiano renomado. Comprei o vinho mais caro que consegui pagar. Um Bordeaux raro de 1982, com o dinheiro que juntei trabalhando horas extras no escritório da ONG. Queria que fosse perfeito. Queria que fosse nosso. O destino ou a irmã dele, Laura, tinham outros planos. Cheguei à mansão mais cedo querendo surpreendê-lo. A governanta Dona Carmela, uma mulher de meia-idade com olhos tristes, que sempre foram gentis comigo, me recebeu na porta. Sua expressão habitual foi substituída por um olhar de pavor, seus dedos entrelaçados torcendo o avental branco imaculado. "Boa noite, Dona Sofia", ela disse, sua voz um sussurro áspero. "O Sr. Lucas não está esperando visita. É uma surpresa, Dona Carmela", eu respondi, segurando a sacola térmica com o jantar. "É nosso aniversário de noivado." Ela hesitou, seu corpo bloqueando a entrada de forma quase imperceptível. Ele está ocupado, na ala leste, com assuntos da família. Algo na forma como ela evitou meu olhar fez um nó frio se formar no meu estômago. A alegria da surpresa começou a se dissolver em um desconforto agourento. "Tudo bem", eu forcei um sorriso. "Vou subir e esperar no escritório dele. É uma surpresa, lembra?
Antes que ela pudesse protestar, eu passei por ela e subi a grande escadaria espiralada de mármore branco. Meus saltos ecoavam no silêncio opressivo da casa, que parecia estar segurando a respiração. A ala leste abrigava os aposentos privados da família, incluindo o quarto de Lucas e uma suíte de hóspedes que Laura costumava usar. Ao me aproximar do quarto de Lucas, ouvi vozes. Não eram vozes elevadas em discussão. Eram sussurros, rítmicos, íntimos. O nó no meu estômago se apertou, transformando-se em um peso de chumbo. Meus pés pareciam de concreto, mas me arrastei até a porta, que estava entreaberta o suficiente para eu ver dentro. E então, meu mundo parou. Lucas não estava sozinho. Laura estava lá, sua irmã. Ela estava envolta em seus braços, mas não era um abraço fraternal. Seus corpos estavam entrelaçados de uma forma que não deixava espaço para interpretação. O vestido de seda preta de Laura estava desalinhado no ombro, e a mão de Lucas estava perdida em seus cabelos loiros, puxando seu rosto para o dele em um beijo que era tudo, menos inocente. Eu não consegui respirar. O som da música, das risadas da festa de um ano atrás, tudo desapareceu, substituído por um zumbido agudo nos meus ouvidos. Eu estava paralisada, fórcida a assistir à minha própria aniquilação. Foi então que as palavras chegaram, cortando o ar como facas. Você finalmente vai terminar com ela, Lucas? A voz de Laura era um misto de ansiedade e triunfo, sua boca a centímetros da dele. Não aguento mais esconder nosso amor. Mais esconder isso. Ela correu os dedos pela nuca dele. Lucas soltou um suspiro que soou mais a exasperação do que a arrependimento. Calma, meu amor. Você sabe do plano. Só preciso esperar o pai transferir as ações do controle do conglomerado para meu nome. A papelada finaliza na próxima semana. É uma formalidade, mas ele precisa assinar achando que eu sou o filho perfeito, comprometido com a família e com um futuro estável com ela. Uma semana então, Laura insistiu, mordendo seu lábio inferior. Só mais uma semana dessa farsa. Assim que a tinta estiver seca, Lucas disse, baixando a voz para um tom que era suposto ser tranquilizador, mas que para mim soou como a sentença de morte da minha felicidade. Eu largo a Sofia. Eu invento uma história. Ela vai sair como a louca, a interesseira, a traidora. Ninguém vai duvidar de mim. Ela nunca foi nada para mim, Laura. Só uma capa perfeita. Uma garota doce e ingênua da classe média que daria à família Monteiro uma aura de normalidade que precisávamos após aquele escândalo do ano passado. Você sempre foi a única, desde sempre. As palavras dele não eram apenas palavras, eram projéteis. Cada uma atingiu um alvo diferente dentro de mim, estilhaçando a imagem que eu tinha dele, de nós, de mim mesma. Nada para mim. Capa perfeita, louca, interesseira, traidora. Um ruído escapou da minha garganta, um gemido abafado de agonia pura. Lucas ouviu. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que eu juraram que me amavam, se arregalaram ao me ver na porta. O horror genuíno nele não era por ter sido pego machucando-me, mas por ter sido pego antes da hora. Sofia! Ele gritou, soltando Laura como se ela estivesse em chamas. Não esperei para ouvir mais. Virei-me e corri. Desci as escadas às cegas, as lágrimas já turvando completamente minha visão. O risoto, o vinho, a sacola térmica, tudo ficou para trás no corredor. Eu só precisava sair dali. Sofia, espera, deixa eu explicar. A voz de Lucas ecoou atrás de mim, mas era tarde demais para explicações. A única explicação possível estava gravada na minha retina. Ele e a irmã dele. Eu não me lembro de ter pegado meu casaco. Não me lembro de ter chamado um Uber. Só me lembro de estar no meu apartamento minúsculo, de portas trancadas, escorregando pelo chão da cozinha, com o coração batendo tão forte que eu temia que ele escapasse pelo meu peito. A aliança ainda estava no meu dedo, o diamante agora parecendo uma mancha, um símbolo de minha própria estupidez. E então o verdadeiro pesadelo começou. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu.
Primeiro, foram mensagens de amigos curiosos sobre como tinha sido a surpresa. Depois, veio o silêncio. E então, as notícias. Lucas não havia perdido tempo. Na mesma noite, ele havia convocado uma reunião familiar de emergência. Na manhã seguinte, um comunicado de imprensa foi enviado para toda a mídia social e colunistas. Era uma obra-prima de difamação. É com profunda decepção e tristeza que a família Monteiro anuncia o término do noivado entre Lucas Monteiro e Sofia Ribeiro. Começava. Descobertas recentes e evidências incontestáveis revelaram que a senhora Ribeiro mantinha um relacionamento inadequado com um membro júnior da equipe do Grupo Monteiro, aparentemente em um esquema para obter informações confidenciais e ganhar favores financeiros. A família Monteiro sente-se traída e enganada por essa quebra de confiança. Era mentira. Tudo mentira, mas era a palavra deles contra a minha, e a palavra deles era ouro, a minha, lixo. Tentei ligar para Lucas. Caía direto na caixa postal. Mandei mensagens para Laura. Elas foram lidas, mas não respondidas. Mandei mensagens para nossos amigos mútuos. As respostas foram evasivas, ou pior, acusatórias. Sofia, como você pôde? Escreveu uma amiga. Ele te dava tudo. Meu chefe na ONG me chamou para uma conversa. Parecia constrangido. Sofia, seu trabalho aqui é excelente, mas a visibilidade negativa, a parceria que temos com o Instituto Monteiro, eu vou ter que te dispensar. Entende, né? Eu entendia. Eles tinham me isolado completamente. Eu era a louca, a interesseira, a traidora. A gota d'água foi quando minha irmã mais nova, Carla, veio me visitar. Seu rosto estava pálido, seus olhos evitando os meus. Mãe e pai. Eles viram as notícias, Sofia, ela disse, sua voz um fio. Eles não sabem o que pensar. Papai disse, ele disse que se você precisasse de dinheiro, você podia ter pedido para eles. Não precisava se rebaixar dessa maneira. Aquela foi a facada final. Minha própria família duvidou de mim. A narrativa de Lucas era tão perfeita, tão convincente, que até as pessoas que me conheciam a vida toda questionaram meu caráter. Naquela noite, sozinha no escuro do meu apartamento, eu não tinha mais lágrimas. Elas haviam secado, deixando para trás apenas uma carcaça vazia e uma ferida que latejava com um único sentimento, uma raiva fria e absoluta. Eu me levantei, fui até a gaveta da minha mesa e peguei uma caixa velha. Dentro estavam fotos nossas, Lucas e eu. Bilhetes de amor que ele havia me escrito, a entrada do cinema do nosso primeiro date. Eu peguei uma foto onde nós dois ríamos, meus olhos brilhando de amor, seus braços envolvendo meus ombros com possessividade. E então, pela primeira vez desde a noite anterior, eu olhei para o meu reflexo no espelho da parede. Meus olhos estavam inchados e vermelhos, mas não havia mais dor neles. Havia determinação, havia fogo. Eles não haviam me quebrado. Eles me haviam forjado. Eu peguei a foto e a rasguei ao meio, depois em quartos, depois em pedaços tão pequenos que era impossível distinguir o meu sorriso do dele. Eles vão pagar por isso, Lucas. Eu sussurrei para o meu reflexo, minha voz rouca, mas estável. Você e Laura, vocês vão perder tudo que mais amam, eu juro. E naquele momento, a Sofia ingênua e apaixonada morreu de vez. Em seu lugar, nascia outra pessoa, uma pessoa com um único propósito, vingança. A raiva é um combustível poderoso, mas queima rápido. Nos dias que se seguiram à minha decisão solene de vingança, a fúria inicial deu lugar a uma realidade esmagadora e paralisante. Como? Como uma mulher sozinha, financeiramente arrasada e socialmente destruída, poderia sequer arranhar a superfície blindada do Império Monteiro? Eu estava presa em um ciclo de desespero. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo a cena no quarto de Lucas. Passava os dias vasculhando a internet, lendo e relendo cada artigo, cada postagem de rede social que celebrava a coragem de Lucas ao se libertar da mulher traiçoeira.
Laura postava fotos deles dois jantando em restaurantes caríssimos, a legenda sempre um subtítulo venenoso: finalmente livre para viver nossa verdade sem mentiras. Cada imagem era um golpe. Cada like era uma conivência. Meus pais tentaram, em sua maneira hesitante, oferecer apoio. Vai passar, Sofia, minha mãe dizia, sua voz cheia de uma pena que me doía mais que a raiva dos estranhos. Arruma outro emprego, conhece outras pessoas, esquece esse homem. Esquecer. Era como me pedir para esquecer de respirar. A traição não era uma memória. Era uma cicatriz quente e latejante em toda a minha existência. Eu não queria esquecer. Eu queria que ele se lembrasse. Eu queria que ele se visse no espelho quebrado que havia feito da minha vida. Foi nesse poço de impotência que uma memória tênue surgiu, como um raio de luz fraco no fundo de um abismo. Joseph. Joseph tinha sido o contador-chefe do Grupo Monteiro por décadas. Um homem de uns 60 e poucos anos, com um senso de integridade tão rígido quanto os colarinhos brancos que sempre usava. Lembro-me de uma festa de fim de ano da empresa, meses antes do noivado. Lucas, já um pouco alterado pelo uísque, falava alto sobre as maravilhosas oportunidades de crescimento em um novo mercado offshore. Eu, com meu conhecimento básico de finanças de ONG, fiz uma pergunta ingênua sobre a ética e a transparência dessas operações. Lucas riu, me chamou de fofa e mudou de assunto. Mais tarde, naquela mesma noite, Joseph se aproximou de mim. Sua pergunta foi pertinente, menina, ele disse, sua voz um baixo quase inaudível no burburinho da festa. Seus olhos por trás dos óculos de aro fino eram sérios. É uma pena que a curiosidade ética não seja tão valorizada quanto a curiosidade financeira nestes tempos. Ele não disse mais nada, apenas tomou um gole de seu suco de laranja. Nunca bebia álcool e se misturou à multidão. Na época eu não dei muita importância. Agora, aquela interação breve parecia carregada de significado. Será que ele sabia? Será que ele desconfiava? A esperança era uma chama tão fraca que eu quase a apaguei com o ceticismo. Mas era a única chama que eu tinha. Descobrir o paradeiro de Joseph não foi fácil. Liguei para a sede do Grupo Monteiro, disfarçando a voz, dizendo ser uma prima de fora da cidade, tentando localizá-lo para uma questão de família. A atendente, depois de muita relutância, informou que o Sr. Joseph havia se aposentado no início do ano e que não tinham informações de contato. Aposentado ou demitido, a quebra final veio de uma forma inesperada: LinkedIn. Seu perfil era espartano, mas listava sua formação e uma experiência de 35 anos no Grupo Monteiro. Mais importante, havia uma pequena indicação de que ele agora fazia consultorias financeiras independentes. Não havia e-mail, apenas uma função de mensagem dentro da plataforma. Foi um tiro no escuro. Escrevi com os dedos trêmulos, tentando soar profissional, desesperada, mas não lunática. Prezado senhor. Joseph, meu nome é Sofia Ribeiro. Não sei se você se lembra de mim. Nos encontramos brevemente em um evento do Grupo Monteiro. Estou passando por uma situação extremamente complexa envolvendo o Sr. Lucas Monteiro e gostaria, se possível, de comprar alguns minutos do seu tempo para uma consultoria. Acredito que sua experiência única dentro da empresa possa ser inestimável. Qualquer informação que puder oferecer seria estritamente confidencial. Atenciosamente, Sofia Ribeiro. Apertei enviar e sentei-me para esperar. Dias se passaram. Nada. A chama da esperança começou a morrer de vez. Ele provavelmente viu meu nome, leu as notícias e riu da audácia da traidora tentando se aconselhar com ele. Uma semana depois, numa quarta-feira chuvosa, quando eu já me resignara a uma vida de paranoia e dívidas, uma notificação apareceu no meu telefone. Era uma mensagem no LinkedIn. Senhora Ribeiro, lembro-me de você. O mundo das finanças precisa de mais pessoas que façam perguntas como a que você fez naquela festa. Podemos nos encontrar. Local público. O Café Pão de Açúcar, na Rua Augusta, amanhã, 15 horas. Vou estar lendo o jornal Valor Econômico. J.
O coração disparou contra as minhas costelas. Era ele tinha respondido, e ele tinha lembrado da pergunta. O mundo das finanças precisa de mais pessoas que façam perguntas como "a que você fez?". Aquilo não soava como alguém que acreditava na narrativa de Lucas. A noite anterior foi interminável. Ensaiei o que diria, como me explicaria. Cheguei ao café 1 hora antes, escolhi uma mesa no fundo, de costas para a parede, e fiquei observando a entrada. Meu café esfriando intocado. Às 15h01, ele entrou. Joseph parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. Seus ombros, outrora eretos, estavam um pouco curvados. Seu terno, ainda impecável, parecia folgado nele. Ele carregava uma pasta de couro gasto e, debaixo do braço, o valor econômico. Ele não me viu imediatamente. Seus olhos escanearam o ambiente com a cautela de um homem que aprendeu a não confiar em sombras. Levantei-me levemente e acenei. Nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu. Apenas acenou com a cabeça com um gesto quase imperceptível e se dirigiu à minha mesa. "Sr. Ribeiro", ele cumprimentou. Sua voz era exatamente como eu lembrava, grave e medida. "Sr. Joseph, muito obrigada por ter vindo." Ele assentiu, sentou-se e colocou o jornal sobre a mesa. "Chame-me apenas de Joseph. Senhor é um título que perdeu o significado para mim." Ele pediu um chá de camomila ao garçom que se aproximou e então fixou o olhar em mim. "Você está com uma aparência terrível, menina." A franqueza doeu, mas também foi um alívio. Não havia jogo social, apenas fatos. "Os últimos tempos não têm sido fáceis", eu respondi, minha voz falhando ligeiramente. "Imagino", ele disse secamente. "Li as notícias. Leio todos os dias. É um hábito infeliz, como cutucar uma ferida velha." Ele tomou um gole de água. "Agora me conte, o que uma situação extremamente complexa significa para você? Por favor, seja específica. O tempo é um luxo que nenhum de nós tem mais." E então eu desabei, de uma forma que não havia conseguido fazer com meus pais, com meus amigos, sozinha no meu quarto. A história toda saiu. Em voz baixa e trêmula, eu lhe contei sobre chegar mais cedo, sobre a porta entreaberta, sobre Lucas e Laura, sobre cada palavra venenosa que eu tinha ouvido, sobre ser uma capa perfeita, sobre a transferência de ações, sobre o plano para me destruir. Contei sobre o comunicado à imprensa, sobre perder o emprego, sobre meus amigos e família me virarem as costas. As lágrimas teimavam em escorrer, e eu as uipei furiosamente, com raiva da minha própria fraqueza. Joseph não interrompeu. Ele apenas ouviu, seus olhos fixos no meu rosto, seus dedos entrelaçados sobre a mesa. Quando terminei, exausta e envergonhada, houve um longo silêncio. Ele olhou para o seu chá, que havia chegado, e revolveu a colher lentamente. "Eu não estou surpreso", ele disse finalmente, e a calma de sua declaração foi mais chocante do que qualquer gritaria. "Lucas Monteiro é um sociopata talentoso. Herdou o charme do pai e a crueldade da mãe, uma combinação perigosíssima. Laura sempre foi obcecada por ele, doentamente. Todos na empresa sabiam, mas ninguém ousava falar." Ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim e, pela primeira vez, vi uma centelha de algo além da profissionalidade em seus olhos, uma raiva antiga e contida. "Eu não fui aposentado, Sofia. Fui demitido. Demitido porque me recusei a aprovar uma série de transferências de fundos para uma holding fantasma nas Ilhas Cayman, a Cayman Equity Partners. Questionei a procedência, a finalidade. Lucas disse que eu era velho e antiquado, que não entendia as complexidades dos mercados modernos. Seu pai, Alberto, um homem decente, mas incrivelmente ingênuo quando se trata do filho, cedeu à pressão. Me mandou embora com uma bela indenização para eu não causar problemas. O que ele estava dizendo era maior do que eu poderia ter imaginado. Não era apenas uma traição pessoal, era financeira, era criminal. "Essa holding", eu comecei, minha voz um sussurro. "É a chave", Joseph confirmou, sua voz baixando ainda mais. "É onde ele está desviando fundos do conglomerado.
enfraquecendo a própria empresa que um dia herdará para encher seus bolsos offshore. O pai dele não sabe de nada. Acredita piamente que Lucas é um gênio financeiro que está protegendo os ativos da família. A peça do quebra-cabeça se encaixou com um estalo audível. Lucas não estava apenas me usando. Ele estava usando todos. Seu pai, a empresa, os acionistas. A traição contra mim era apenas um subproduto de uma corrupção muito maior. Joseph, minha voz falhou. O que eu faço? Eu não tenho como provar nada disso. E mesmo se tivesse, quem acreditaria em mim? Pela primeira vez, um sorriso amargo e cansado apareceu nos lábios dele. Para derrubar um império construído sobre mentiras, menina, você precisa de uma verdade maior. E eu acho que sei onde ela está enterrada. Ele abriu sua pasta de couro e tirou um envelope amarelo. Quando percebi que seria demitido, fiz cópias. Cópias de tudo, extratos bancários com rotas de dinheiro que não fazem sentido, e-mails criptografados que consegui decifrar. Lucas sempre subestima a inteligência dos outros. Números de conta, tudo. É ilegal? Provavelmente. É imoral? Talvez. Mas é a verdade. Ele empurrou o envelope através da mesa. Minhas mãos tremiam ao pegá-lo. Era pesado, cheio de papéis que representavam a ruína de um homem. Este é o meu presente de aposentadoria para Lucas Monteiro, Joseph disse, sua voz carregada de uma frieza assassina. Mas eu sou um homem velho, Sofia. Um homem cansado. Não tenho mais a energia ou a coragem para lutar essa batalha. Você tem. Você tem a raiva, a motivação. E você tem algo que ele nunca vai esperar. Você é invisível para ele agora. Eu olhei para o envelope, depois para o rosto sábio e cansado de Joseph. Por quê? Por que você está me dando isso? Você não me deve nada. Porque alguém tem que fazer isso. Ele respondeu simplesmente. Porque aquele menino estragou muitas vidas. E porque a sua pergunta naquela festa foi a primeira vez em anos que alguém naquele mundo perguntou: isso é certo? Em vez de isso é lucrativo? Talvez, só talvez, valha a pena salvar essa centelha de integridade. Naquele momento, naquela mesa de café barato, a vingança deixou de ser um desejo abstrato. Tinha se tornado um plano. Eu tinha o mapa. Agora, eu precisava me tornar a cartógrafa. A transformação começou naquela tarde. Joseph se tornou meu mentor, meu professor fantasma. Minha pequena sala de estar se tornou uma sala de guerra. A primeira lição foi linguagem. Esqueça tudo que você aprendeu na ONG, ele disse, em uma de nossas muitas conversas telefônicas seguras. Você precisa falar a língua deles. ROI, liquidez, derivativos, paraísos fiscais. Essas palavras precisam sair da sua boca como se você tivesse nascido falando elas. Comprei livros. Finanças corporativas para leigos, o mercado global offshore, a arte da guerra. Joseph insistiu nesse. Estudei até minha visão ficar turva. Joseph me fazia perguntas, me testava. Se um cliente quer transferir 10 milhões para uma conta na ilha de Man, quais são as 3 perguntas que você não deve fazer? A resposta? Pergunte sobre a rentabilidade prevista, não sobre a origem do dinheiro ou a eticalidade. A próxima lição foi a persona. Sofia Ribeiro tinha que desaparecer. Ela era associada à fraqueza, à traição, à ingenuidade. Precisávamos de alguém novo. Alguém que Lucas não só não reconheceria, mas que ele desejaria ter ao seu lado. Precisamos criar um fantasma, Joseph disse. Alguém com um histórico impecável, mas vago o suficiente para ser plausível. Alguém internacional. E assim nasceu Isabela Romano. Usando o conhecimento de Joseph dos meandros financeiros e uma dose saudável de criatividade, forjamos um currículo. Isabela era uma consultora de investimentos suíça, educada em Londres, que tinha trabalhado silenciosamente para famílias ultra-ricas na Europa e no Oriente Médio. Seu LinkedIn foi meticulosamente construído. Foto de estoque de uma mulher séria e profissional, com meu novo corte de cabelo, loiro platinado cortado num ângulo severo. E meus olhos,
coloridos com lentes de contato verdes, com experiências em empresas reais, mas em funções impossíveis de verificar completamente. Joseph usou contatos antigos para garantir que, se alguém fizesse uma checagem de referência superficial, ouvissem elogios vagos e confirmassem datas de emprego. A terceira lição foi a mais difícil, a postura. Sofia era calorosa, seus olhos sorriam facilmente. Isabela Romano era gelo. Pratiquei no espelho. Um aperto firme de mão, não afetuoso. Um sorriso raro e calculado, nunca caloroso. Uma postura ereta que transmitia autoridade, não aproximação. Olhar nos olhos, mas sem revelar nada por trás deles. Eu estava me dessensibilizando, camada por camada, enterrando a Sofia machucada sob a armadura de Isabela. O plano era audacioso. A holding de Lucas, a Cayman Equity Partners, estava, de acordo com Joseph, procurando um novo consultor sênior para gerenciar seus ativos. Alguém de fora, com credenciais internacionais impecáveis, para dar um ar de legitimidade às operações. Era a oportunidade perfeita para Isabela Romano. A entrevista seria por videoconferência. Joseph garantiu que o currículo de Isabela chegasse às mãos certas, um headhunter que devia favores a ele. Na manhã marcada, meu estômago estava em um nó. Vestia um Tyler emprestado de uma amiga de uma amiga. Sofia ainda não tinha dinheiro para o guarda-roupa de Isabela. E sentei-me na frente da minha webcam, o coração batendo tão forte que eu temia que o microfone o captasse. A tela piscou. E então, lá estava ele, Lucas. Ele parecia um pouco mais velho, um pouco mais cansado, mas a mesma arrogância estava estampada em seu rosto. Ele estava em seu escritório, uma estante de livros caros ao fundo. Senhorita Romano, ele disse, sua voz suave e profissional. Obrigado por se juntar a nós. Seu currículo é impressionante. Isabela. Você é Isabela. Obrigada, Sr. Monteiro. A oportunidade parece bastante interessante. Minha voz soou estranha para meus próprios ouvidos. Um tom mais grave, um sotaque levemente neutro, quase britânico, que eu havia praticado incessantemente. Ele fez algumas perguntas técnicas sobre estratégias de investimento em mercados voláteis. Graças aos intensivos com Joseph, eu consegui responder com confiança, jogando jargões com uma naturalidade que me surpreendeu. Falei sobre hedge contra a inflação, diversificação de ativos em moedas estrangeiras e a importância da discrição. Eu o observei cuidadosamente. Ele estava impressionado. Eu podia ver isso em seus olhos. Ele não via Sofia. Ele via uma mulher bonita, inteligente e útil. Exatamente o tipo de pessoa que ele queria em sua órbita. No final da chamada, ele sorriu. Um daqueles sorrisos charmosos que uma vez me fizeram derreter. Senhorita Romano, foi um prazer. Você é exatamente o perfil que estamos procurando. Falarei com o RH ainda hoje. Bem-vinda a Cayman Equity Partners. Quando a tela escureceu, eu não soltei um grito de vitória. Não dancei, apenas soltei o ar que não sabia que estava prendendo e encostei a cabeça na mesa fria. A primeira etapa tinha funcionado. A raposa estava dentro do galinheiro. Agora, eu só precisava aprender a matar sem fazer barulho. A sede da Cayman Equity Partners não era o que eu esperava. Não havia uma placa dourada reluzente, nem uma torre arrogante com o nome estampado. Era discreta, quase invisível, ocupando o andar superior de um edifício moderno de vidro e aço na Avenida Faria Lima, escondida entre dezenas de outras empresas de fachada. A discrição, percebi, era a maior arma deles. Quanto menos se vissem, mais poder teriam. No primeiro dia, como Isabela Romano, vestia a armadura. Um tailleur cinza escuro, impecável, comprado com um adiantamento do próprio salário generoso que a holding oferecera. Sapatos de salto alto que ecoavam com autoridade no piso de mármore polido. O cabelo loiro platinado preso em um coque austero. As lentes de contato verdes que transformavam meus olhos castanhos, último vestígio visível de Sofia, em poços de frieza impenetrável.
Joseph me esperava na recepção, fingindo ser um consultor externo contratado para minha integração. Seu discreto aceno de cabeça foi o único conforto que permiti me sentir. Senhorita Romano, Lucas surgiu de uma porta de correr de vidro fumê, um sorriso largo estampado no rosto. Bem-vinda ao centro nervoso do verdadeiro Império Monteiro. Seu tom era jovial, mas seus olhos, aqueles olhos que eu uma vez amei, escanearam-me rapidamente, avaliando, precificando. Eu estendi a mão para um aperto firme e rápido, sem sorrir. Senhor Monteiro, o prazer é todo meu. Estou ansiosa para mergulhar nos números. Minha voz era um instrumento que eu agora dominava. Clara, seca, sem emoção. Ele riu. Um som que outrora me fazia sentir calor e agora só provocava um calafrio na espinha. Direta ao ponto. Adoro isso. Vamos à sua sala. Tem uma pilha de relatórios que vão fazer seus olhos brilharem ou se cansarem, dependendo do seu temperamento. Minha sala era um cubículo de vidro com vista para o corredor. Minimalista, cara, impessoal. Uma tela de computador de última geração, um telefone discreto e uma pasta espessa com a logo discreta da CEP. Seu playground, Lucas anunciou com um gesto dramático. Tudo o que você precisa saber, e muito do que o mundo não precisa saber, está nesse sistema. Suas credenciais são iRomano e a senha é Cayman 22. Mude-a imediatamente, é claro. Confiança é bom, mas a desconfiança paga as contas aqui. Ele piscou. Era uma piada interna, uma bravata arrogante. Ele estava me dizendo, sem dizer, que eu estava em um lugar onde as regras eram outras. Assim que ele saiu, fechando a porta de vidro atrás de si, sentei-me na cadeira de couro. Era mais confortável do que qualquer cadeira que eu já tivera na vida. Respirei fundo. Isabela. Você é Isabela. Você pertence a este mundo. Conectei-me ao sistema. Era um labirinto dourado e perigoso. Pastas dentro de pastas, com nomes cifrados, Projeto Fênix, Conta Minerva, Fundo Atlas. Joseph me preparara para isso. Sabia que a chave não estava nos nomes grandiosos, mas nos números, nas transferências, nos rastros de dinheiro que, como formigas, sempre levam de volta ao formigueiro. Meu trabalho era real. Isabela Romano tinha que ser brilhante. Eu analisava relatórios, criava projeções, sugeria movimentos de ativos. Tudo dentro da legalidade, tudo plausível, era a minha cobertura. A cada relatório impecável que eu entregava, a confiança de Lucas crescia. Ele começou a me convidar para reuniões de alto nível, orgulhoso de exibir sua nova aquisição, a consultora europeia enigmática e brilhante. Isabela tem um toque de Midas. Ele anunciou para um cliente em uma videoconferência, um príncipe saudita cujo rosto eu só via silhuetado contra uma janela gigante. Ela vê oportunidades onde nós só vemos risco. O cliente murmurou algo em árabe e Lucas riu. Exatamente. Precisamos de mais mentes assim. A cada elogio, uma parte de Sofia se encolhia. Ele estava elogiando minha mente, minha habilidade, coisas que ele sempre dissera admirar em Sofia, mas que nunca foram valorizadas o suficiente. Agora, vestida de outra pessoa, elas eram commodities valiosas. Mas o verdadeiro trabalho acontecia nas horas mortas, quando o escritório esvaziava e apenas o zumbido baixo dos servidores quebrava o silêncio. Isabela se transformava em uma sombra. Usando as credenciais de administrador que Joseph, em seu último ato como funcionário, havia plantado no sistema, eu mergulhava nas entranhas digitais da holding. Era um mundo paralelo de riqueza obscena e ilegalidade descarada. Encontrei transferências de milhões de dólares para contas numeradas no Chipre, nas Bahamas, em Luxemburgo, documentos que mostravam empréstimos fantasmas para empresas de fachada que nunca devolviam o dinheiro, extratos bancários onde grandes somas entravam como consultoria e saíam como dividendos para uma conta com o nome de LM Holdings, sigla que descobri ser de Laura Monteiro. Ela não era apenas cúmplice do romance doentio,
era cúmplice do crime. Ele estava enriquecendo a irmã com o dinheiro que roubava do próprio pai. A cada descoberta, uma mistura nauseante de triunfo e horror me invadia. Triunfo, porque cada arquivo era um prego no caixão de Lucas. Horror pela escala da traição. Ele não estava apenas me traindo, estava traindo todos que jurara proteger, seus funcionários, seus acionistas, seu próprio sangue. Joseph e eu nos comunicávamos através de um aplicativo de mensagem criptografada. À noite, no meu apartamento, eu enviava os arquivos para ele. Ele os analisava, decifrava códigos, contextualizava as transações. A transferência de 12 de abril, ele escreveu uma noite, 5 milhões de dólares. Foi categorizada como aquisição de terrenos industriais. O terreno não existe. O dinheiro foi parar na conta pessoal de Laura em Genebra. É o padrão. Ele usa despesas operacionais falsas para mascarar o desvio. Como o Sr. Alberto não vê isso? Eu digitei, minhas mãos trêmulas. Ele vê o que Lucas quer que ele veja. Relatórios bonitos, gráficos de crescimento, dividendos estáveis. Lucas é um mestre em ilusionismo. Ele drena o sangue lentamente para o corpo não sentir a hemorragia até ser tarde demais. Uma tarde, Lucas apareceu na porta da minha sala. Seu rosto estava sério. Isabela, preciso de você para uma tarefa delicada. Meu coração gelou. Ele sabe. Descobriu. Claro, respondi, mantendo a voz estável. Ele entrou e fechou a porta. Há um auditor externo, contratado pelo conselho do Grupo Monteiro, o conglomerado principal, não a holding. Um sujeito meticuloso. Ele está fazendo perguntas sobre algumas das nossas parcerias internacionais. Preciso que você prepare uma apresentação para ele, algo que explique nossas estratégias de forma clara, mas vaga. Destaque os retornos, obscureça as rotas. Você entende? Ele não estava me testando. Estava me recrutando para a próxima fase da mentira. Queria que eu, Isabela, a consultora de credibilidade impecável, fosse sua lavadeira. Entendo perfeitamente, eu disse, olhando diretamente para ele. Clareza seletiva é uma arte. Posso fazê-lo. Seu sorriso foi de puro alívio e satisfação. Excelente. Sabia que podia contar com você. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Este lugar é para poucos. Para aqueles que entendem que o mundo é dos ousados. Você é uma de nós, Isabela. A náusea foi tão forte que quase me fez perder o equilíbrio. Uma de nós. As palavras ecoaram na minha mente, venenosas. Ele estava me incluindo em seu círculo de corrupção, e isso era um elogio para Isabela. Fiz a apresentação. Foi uma obra-prima de enganação. Gráficos coloridos, jargões complexos, projeções otimistas que desviavam a atenção dos números cruciais escondidos nas notas de rodapé. O auditor, um homem de meia idade com óculos grossos, pareceu impressionado e um pouco intimidado. Lucas me observou durante toda a reunião, um sorriso de posse nos lábios. Eu era sua arma secreta e ele se deliciava com isso. Foi após essa reunião, enquanto eu organizava meus arquivos, que cometi meu primeiro erro. Laura veio ao escritório. Não havia desde aquela noite na mansão. Ela estava mais magra, mais elegante, com um visual mais sofisticado e caro. Mas seus olhos ainda tinham a mesma faísca de posse e ansiedade. Ela entrou na sala de Lucas sem bater, e eu pude ouvir seus voices abafados através do vidro. Não gosto dela, Lucas. Não confio. Querida, ela é a melhor coisa que já aconteceu para este lugar. Está fazendo milagres. Ela é muito tranquila, muito perfeita. Sinto que ela está escondendo algo. Ela é suíça, amor. Eles são assim, frios e eficientes. É por isso que são bons com dinheiro. A discussão continuou e eu, movida por um impulso estúpido de raiva e curiosidade, me aproximei da porta para ouvir melhor. Nesse momento, a porta se abriu bruscamente. Laura saiu, seu rosto uma máscara de irritação. Seus olhos se encontraram com os meus, e por uma fração de segundo, algo cintilou neles. Não reconhecimento,
mas uma desconfiança primal e aguda. Era como se uma parte profunda dela sentisse a presença de Sofia sob a maquiagem e as lentes de contato. Você está ouvindo nossas conversas particulares, senhorita Romano? Ela perguntou, sua voz um silvo. Desculpe, eu disse, recuando imediatamente para o personagem de Isabela, minha voz plana e profissional. A porta não estava totalmente fechada. Vim trazer estes documentos para o Sr. Monteiro. Levantei uma pasta aleatória. Ela me estudou por um longo segundo, seus olhos estreitados. Lucas apareceu atrás dela, rindo. Laura, por favor, não assuste minha melhor funcionária. Isabela, ignore minha irmã. Ela é um pouco protetora. Laura não disse mais nada. Apenas virou-se e saiu, seus saltos batendo no mármore como martelos. O olhar que ela me deu antes de virar a esquina foi um aviso. Ela não sabia quem eu era, mas sabia que eu era uma ameaça. A partir daquele dia, senti seus olhos em mim. Em toda reunião, em todo evento social da empresa, Laura estava lá, observando, analisando. Era um jogo de gato e rato, e eu não podia me dar ao luxo de ser pega. A pressão era constante. Viver duas vidas estava me consumindo. As noites eram passadas decifrando arquivos e enviando dados para Joseph. Os dias, interpretando a consultora de sucesso. Sonhava com números e códigos, acordava com o coração acelerado, temendo ter falado algo em meu sono. Uma vez, no elevador, apenas Lucas e eu, ele me perguntou, você nunca pensa em se estabelecer, Isabela? Em construir uma vida aqui? Uma família? A pergunta foi tão inesperada e tão carregada de ironia inconsciente que quase me fez engasgar. A vida que construí me serve perfeitamente, Sr. Monteiro, respondi, olhando para os números do elevador. Relacionamentos são complicações desnecessárias. Ele riu, dito como uma verdadeira mulher de negócios. Mas todo mundo tem um passado, não é? Um amor que deu errado. Algo que os moldou, você, pensei, o ódio subindo como bile na minha garganta. Você me moldou. O passado é um país estrangeiro, Sr. Monteiro. Citei, usando uma frase que li em algum lugar. Faz-se bem em não voltar. Ele ficou em silêncio pelo resto da descida, mas pude sentir seu olhar sobre mim. Não era desconfiança, era fascínio. Ele estava intrigado com o quebra-cabeça que eu representava. Uma mulher sem história, sem fraquezas, sem portas abertas. Ele, que sempre controlou tudo, se via diante de algo que não podia controlar. O desconhecido. E essa foi a minha vantagem. Sua arrogância não lhe permitia acreditar que a mulher que ele descartara pudesse estar sob seu nariz, mais inteligente e mais forte do que ele jamais imaginara. Ele via Isabela como um novo desafio. Um novo troféu para conquistar. Enquanto isso, minha coleção de evidências crescia. Eu tinha tudo. E-mails, extratos, planilhas, gravações de reuniões internas, onde Lucas detalhava esquemas ilícitos. Joseph as organizava em uma linha do tempo irrefutável. É suficiente, ele me escreveu uma noite. Mais que suficiente. Temos o suficiente para enterrá-lo. É hora de pensar no próximo passo. O próximo passo, a exposição. O momento em que Isabela Romano teria que se transformar de volta em Sofia Ribeiro diante de todos. Olhei para a tela do computador, para a logo discreta da Cayman Equity Partners. Estava tão perto de fazer Lucas pagar por tudo. Mas um frio súbito percorreu minha espinha. A exposição não seria o fim, seria apenas o início de uma guerra diferente. E Laura, com seus olhos desconfiados, estava lá, esperando. O abismo me encarava, e eu sabia que, muito em breve, teria que dar o salto. A conferência anual do Grupo Monteiro era mais do que um evento corporativo. Era uma cerimônia de poder, realizada no salão de baile de um hotel 5 estrelas, com lustres de cristal que lançavam luzes sobre as taças de champanhe e os ternos caros. Era o palco onde a família Monteiro reafirmava seu domínio sobre o mundo que construíram e que Lucas estava minando por dentro. Naquela noite, o ar estava eletrizado com um segredo que só eu e Joseph conhecíamos.
O anúncio oficial da transferência definitiva das ações de controle para Lucas seria feito. Ele alcançaria o ápice do poder, tornando-se oficialmente o rei de um castelo de cartas. Meu coração batia como um tambor de guerra contra as costelas, abafado pelo tecido impecável do vestido preto de designer que eu havia comprado. Não como Isabela, mas como Sofia, com o dinheiro do adiantamento que Lucas me dera. A ironia era tão perfeita que doía. Joseph, vestindo um terno que não usava há anos, estava ao meu lado, seu rosto um mármore de serenidade, mas seus dedos tremiam levemente ao segurar um copo de água com gás. "Lembre-se, menina", ele sussurrou, sem olhar para mim. "Espere o momento exato. Deixe-o saborear o pico antes de empurrá-lo do penhasco." Eu acenei quase imperceptivelmente. Meus olhos, sem as lentes verdes, varriam a multidão. Lá estava ele. Lucas no palco, ajustando o microfone, irradiando uma confiança que beirava a arrogância divina. Ao seu lado, Laura, vestida de vermelho sangue, segurava seu braço com uma possessividade que deixava claro seu papel de rainha consorte. Seus olhos, porém, escaneavam a plateia incessantemente, como um falcão à procura de uma presa. Ela ainda sentia a ameaça no ar. O senhor, Alberto, envelhecido 10 anos, desde a última vez que o vira, fez um discurso breve e emocionado, passando o bastão simbólico para o filho. "O futuro está em boas mãos", ele disse, sua voz embargada. E a dor de saber que aquilo era uma mentira quase me fez gritar ali mesmo. Então foi a vez de Lucas. Seu discurso foi uma obra-prima de hipocrisia. Ele falou de honra, de legado, de compromisso com a transparência e o crescimento sustentável. Cada palavra era uma facada na memória do que ele havia feito, não só a mim, mas a todos que confiaram nele. A plateia, composta de acionistas, jornalistas e sociopatas de colarinho branco, aplaudia em momentos estratégicos, seus rostos refletindo a luz dourada da riqueza que ele prometia. E é com enorme orgulho e humildade que aceito esta responsabilidade. Ele finalizou, erguendo os braços, um sorriso vitorioso estampado no rosto. O Grupo Monteiro não é só uma empresa, é uma família, e famílias protegem seus próprios. Os aplausos foram estrondosos, foi o meu sinal. Enquanto o som ainda ecoava pela sala, comecei a andar em direção ao palco. Meus saltos não faziam ruído no carpete espesso, mas cada passo ecoava dentro do meu crânio. Joseph ficou para trás, desaparecendo entre a multidão, seu trabalho terminado. Alguém na plateia me notou, depois outro. Um sussurro começou a se espalhar. Quem era aquela mulher de preto, de rosto sério, caminhando com uma determinação funesta em direção ao palco no meio da ovação? Lucas me vê primeiro. Seu sorriso não some, mas congela. Seus olhos estreitam, tentando processar. Ele me reconhece, mas não me reconhece. Vê Sofia, mas não a Sofia que ele lembra. Vê uma sombra, um fantasma saído de um pesadelo que ele pensou ter enterrado. Laura é a primeira a entender. Seu rosto pálido sob a maquiagem impecável. Seus olhos se arregalam em puro pânico. Ela aperta o braço de Lucas com força, sussurrando algo urgente em seu ouvido. Eu subo os degraus do palco, ignorando o segurança que começava a se aproximar. Peguei o microfone de mão que estava em um pedestal próximo. O som de feedback agudo cortou o ar, silenciando os aplausos residuais. Todas as atenções se voltaram para mim. "Um discurso lindo, Lucas", eu disse, e pela primeira vez em meses usei minha voz real, sem o sotaque neutro de Isabela. Soou estranho até para meus próprios ouvidos, mais grave, mas carregada de uma fadiga milenar. Pena que seja construído sobre uma fundação de mentiras. O silêncio na sala tornou-se absoluto. Você podia ouvir o champanhe borbulhar nas taças. Lucas recuperou a voz primeiro, um sorriso forçado e condescendente no rosto. "Sofia, meu Deus, pessoal, peço desculpas. Esta é uma ex-funcionária que passou por
dificuldades. Segurança, por favor, ajudem a senhorita a... Pare de falar, Lucas. Eu cortei. Minha voz não levantando, mas carregando uma autoridade que fez até os seguranças hesitarem. Você já mentiu o suficiente. Virei-me para a plateia, para o mar de rostos confusos e curiosos. Meu nome é Sofia Ribeiro. Até um ano atrás, eu era a noiva desse homem. Até que descobri que era apenas uma capa perfeita. Uma fachada para esconder o affair doentio que ele tem com a própria irmã. Gaspes ecoaram pela sala. Câmeras de celulares começaram a se levantar. Laura fez um movimento para avançar em minha direção, mas Lucas a segurou, seu rosto agora pálido de raiva. Isso é uma insanidade! Lucas gritou, tentando retomar o microfone. Ela é uma louca, uma invejosa. Todos sabem do que ela é capaz. E o que eu sou capaz, Lucas? Eu perguntei, olhando diretamente para ele. De expor a verdade? De mostrar para seu pai, para seus acionistas, para o mundo, o que você realmente é. Um ladrão, um traidor, um mentiroso patológico. Antes que ele pudesse responder, peguei o pequeno pendrive que carregava no bolso. O mesmo que Joseph me dera, agora carregado com muito mais. E o pluguei na porta USB do laptop aberto no palco, que ainda projetava a logo do Grupo Monteiro na tela gigante atrás de nós. Deixe-me mostrar a todos o verdadeiro legado do seu novo CEO. Um clique do mouse, e o inferno se abriu. A primeira imagem foi um extrato bancário. Transferência de $5 milhões. De Grupo Monteiro, conta operacional. Para LM Holdings, data 6 meses atrás. Descrição: aquisição de terrenos, projeto Fênix. A segunda imagem, uma foto de satélite. O terreno era um lixão abandonado na periferia de São Paulo. A terceira imagem, outro extrato, da conta da LM Holdings em Genebra. Mesmo valor, mesma data. Descrição: transferência pessoal. E então veio a quarta imagem. A que fez o Sr. Alberto gritar. Um e-mail de Lucas Monteiro para Laura Monteiro. Acorda, Sofia está cuidada. Vai sair como a louca e traidora da história. Podemos finalmente ficar juntos como sempre quisemos. PS, não esquece de pagar aquele juiz. O processo da herança da tia precisa sumir. A sala virou um caos. Jornalistas gritando perguntas. Acionistas em pé, vociferando. É falso! Lucas gritou, sua voz um rugido de desespero. Tudo forjado! Ela é uma hacker! Uma psicopata! Foi quando Joseph da plateia falou. Sua voz, grave e clara, cortou o alvoroço. Não é falso, Alberto. Eu confirmei cada centavo, cada e-mail. Lucas não está apenas te traindo. Você fez isso! Eu parei isso, Lucas, Joseph respondeu calmamente. Algo que seu pai deveria ter feito há muito tempo. Foi a gota d'água para o Sr. Alberto. Ele cambaleou, segurando o coração, e caiu de joelhos no palco, sendo segurado por assessores. Meu filho! A máscara do CEO bem-sucedido desmoronou, revelando a fúria impotente e infantil por trás dela. Ele avançou em minha direção, seus olhos prometendo morte. Você estragou tudo, ele gritou, ignorando as câmeras, o mundo. Novamente, todos hipnotizados pelo colapso. Você só tomou, e agora chegou a hora de devolver. Foi quando a polícia entrou. Joseph os havia alertado, é claro. Tudo estava cronometrado. Lutou contra os agentes, um animal encurralado. Você não pode me prender. Eu sou Lucas Monteiro. Lucas Monteiro. O agente principal disse, colocando as algemas com um clique final. Você está preso por desvio de fundos, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e conluio para fraudar. Não havia mais ódio em mim, só um cansaço infinito e um vazio tranquilo. A fúria que me sustentara por um ano finalmente se esvaziara, deixando para trás apenas os escombros. A capa perfeita tinha uma falha, Lucas. Eu sussurrei. Baixo o suficiente para só ele ouvir. Ela subestimou a mulher que estava por trás dela. Nada tão espetacular quanto sua ascensão havia sido. A confusão reinou. Laura foi levada.
O Sr. Alberto, agora sentado em uma cadeira, chorava silenciosamente, envolto por médicos e conselheiros. Joseph estava ao meu lado, sua mão firme no meu ombro. "Está feito, menina", ele disse, sua voz carregada de uma tristeza solene. Colocada em prisão domiciliar. O Grupo Monteiro, sob a liderança temporária de Joseph e uma diretoria renovada, começou a dolorosa tarefa de auditoria e recuperação. Para mim, a vitória teve um gosto amargo. A mídia me tratou como uma heroína trágica, uma justiceira. A esperança que Joseph e o Sr. Alberto, agora fragilizado e profundamente arrependido, me ofereceram. "Não é o meu mundo, Joseph", eu disse em nossa última reunião em seu novo escritório, muito mais simples que o de Lucas. "Minha guerra acabou." "O que você vai fazer?" ele perguntou, seus olhos cheios de uma preocupação paternal, que eu ainda não era capaz de conceder totalmente. "Para abrir minha própria coisa, pequena, uma consultoria para ajudar pessoas comuns que foram esmagadas pelos poderosos. Alguém tem que fazer isso." Joseph sorriu, um sorriso triste mas orgulhoso. "A garota que faz as perguntas certas." "Exatamente. Um dia chegou uma carta. Mas o que você saiba que finalmente entendi. Entendi a magnitude do que eu fiz. Não só a você, mas a todos. A mim mesmo. Passei a vida acreditando que o mundo era um jogo a ser vencido e que as pessoas eram peças. Você não era uma peça. Você era uma pessoa. E eu te quebrei." Eu não respondi. Rasguei a carta em pedacinhos minúsculos e os joguei no vento, da varanda do meu novo apartamento, pequeno mas cheio de luz. O perdão era um fardo pesado demais para carregar. Talvez um dia, mas não hoje. Minha nova empresa, Justiça em Recomeço, floresceu lentamente. Era um trabalho cansativo, mas era meu, era limpo. Certa tarde, eu estava no meu escritório analisando o caso de uma pequena padaria que estava sendo expulsa injustamente do ponto por um grande incorporador. Um método que me lembrava vagamente das táticas de Lucas. Minha secretária interrompeu. "Dona Sofia tem uma visita." Olhos que não estava lá antes. "Sofia", ele disse, entrando e sentando-se pesadamente na cadeira à minha frente. "Este lugar é bom, cheira a honestidade." "Senhor Alberto, como vai?" "Sobrevivendo", ele respondeu. "A empresa também está menor, mais magra, mas é honesta. Joseph está me ajudando muito." Diante de uma tragédia. "Eu vim por 2 motivos", ele continuou. "Primeiro, para te agradecer. Você salvou a empresa de ser sangrada até a morte. Salvou o legado do meu pai, o legado real, não a distorção que Lucas criou. Eu não fiz por você ou pela empresa", eu disse suavemente. "Eu sei. Você fez por você." De noivado. O diamante em forma de coração. "Senhor Alberto, eu não posso." "Pode", ele interrompeu. "Venda, dói, jogue no Tietê, o dinheiro é seu. Lucas a comprou com dinheiro que era meu de qualquer maneira. É uma dívida paga, simbolicamente." Ele se levantou. "E Sofia, eu sinto muito por não ter visto. Duro. Agora era só uma pedra, um artefato de uma vida passada." Naquela noite, coloquei a aliança em um envelope e a enviei para uma instituição de caridade que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Anônima. Que ela fizesse algum bem real no mundo. De medo e ansiedade, vi meus próprios olhos de 1 ano atrás refletidos nos dela. "Vamos conseguir", eu disse para ela, minha voz firme e calma. "Ele subestimou você, e esse é sempre o primeiro erro deles." E pela primeira vez desde que tudo começara, eu sorri. Sentada. O que restou foi apenas eu, mais forte, mais sábia, sozinha, mas completa. Era um final diferente do que eu havia imaginado naquela noite de inverno, quando um diamante brilhou sob as luzes. Não era um final feliz tradicional, mas era meu. E depois de tudo, isso era tudo que importava. O amor não tinha vencido, mas a justiça, sim. A coisa certa ao se vingar dessa maneira, ou isso a tornou tão ruim quanto ele?
Conta aqui nos comentários o que você faria no lugar dela. E se você passou por uma traição, seja grande ou pequena, como você superou, sua história pode inspirar alguém.